Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 6 de dezembro, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E a Rússia fez ontem um grande ataque contra a infraestrutura ucraniana. Um ataque como aqueles que eles já fizeram vários, aí, cada uma semana, 10 dias, eles fazem esse ataque tentando deixar a Ucrânia sem luz, sem água, sem calefação e coisa e tal. Porém, o ataque de ontem teve um efeito muito menor do que os russos esperavam. Primeiro porque a defesa antiaérea ucraniana funcionou muito bem, dos 70 mísseis lançados, 60 foram derrubados, mas o principal foi que, acredita-se, ontem era para ser o maior ataque de todos russo contra a infraestrutura ucraniana. A gente falou com vocês, já tem vários dias que os bombardeios russos levantam voo, fazem treinamento, eles estavam treinando para fazer o maior ataque de todos. Eles pretendiam lançar mais de 100 mísseis, destruir a infraestrutura ucraniana todinha ontem. Só que, você lembra, ontem os ucranianos fizeram um ataque nas bases russas, exatamente nas bases russas principais, de onde partiam esses bombardeios. E com isso, eles acabaram dificultando essa operação e deixando muitos aviões no solo, né, impedindo que o ataque fosse tão grande quanto a Rússia pretendia. Mas não entendo errado, os ucranianos foram atingidos, tá? A Ucrânia foi atingida, teve várias usinas atingidas, teve um grande incêndio em Odessa, os ucranianos tiveram que ir para o metrô, para abrigos antiaéreos, ficaram sem luz e sem água em várias localidades durante várias horas, mas acabou sendo uma coisa muito menor e a situação já está praticamente normalizada neste momento. Hoje cedo, os ucranianos ainda atingiram, usando drones, duas bases, uma base aérea militar aqui em Kursk e um depósito de combustíveis em Briansk. E, além disso, hoje o Zelensky foi aqui em Sloviansk, aqui bem na frente de batalha, está visitando as tropas aqui na região, e dizem que o Putin ontem foi na ponte da Crimeia acompanhar as obras da ponte da Crimeia. Mas tem gente dizendo que na verdade não era o Putin, era um sósia do Putin. Vamos entender esse assunto em detalhes, esses e outros assuntos. Essas notícias foram sugeridas por Ho, Quert, Azert e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então essa é a situação aqui na Ucrânia. Ontem foram lançadas várias ondas de mísseis, então dá para ver que a operação de ataque à infraestrutura ucraniana ontem era uma operação muito maior. Os russos pretendiam uma coisa muito mais elaborada, fazer o ataque em ondas, né? Fazer uma primeira onda de mísseis, depois uma segunda onda de mísseis, justamente para tentar danificar ao máximo a infraestrutura. E o que se acredita é que, na verdade, isso foi sabotado ou foi impedido, né, o ataque em sua plenitude, justamente pelos ataques feitos às bases aéreas de Engels e de Agilevo, né? É importante notar isso. Algumas pessoas estão falando assim, ah não, os ataques de ontem foi em resposta à Ucrânia ter atacado essas bases russas. Isso é falso. Por quê? Porque um ataque desse tipo, com mais de 70 mísseis lançados, com mais de 20 aeronaves no ar, ele não pode ser preparado rápido. Não é uma coisa que dá para, ah não, vamos fazer aí agora daqui a uma hora, vamos lançar uma coisa. Não é assim. Tem que abastecer os caças, tem que colocar os mísseis nos bombardeios, tem que preparar toda a organização. Então isso já estava preparado. Os russos fizeram esse ataque hoje não porque foram atacados nas bases de Agilevo e Engels, né? Eles fizeram o ataque hoje porque isso já estava preparado. Eles fizeram apesar do ataque. Só que com esse ataque, vários, não apenas os bombardeios que foram atingidos diretamente, certamente não puderam participar do ataque, e mais do que isso, isso acabou bagunçando a situação total nas duas bases, né? Porque aí você tem toda a parte de prevenção de incêndio, um monte de gente fica ali focada em prevenir problemas, e com isso vários bombardeios acabaram não saindo dessas bases, e isso daí frustrou o plano russo inicial de fazer esse grande bombardeio, né? Então, é lógico, houve vários danos, né? Faltou luz em várias partes da Ucrânia, faltou água, é a mesma coisa, embora a defesa antiaérea tenha derrubado 60 dos 70 mísseis que foram lançados ontem, é sempre crítico, né? Esses mísseis atingindo pontos sensíveis da infraestrutura acabam gerando muita dor de cabeça, né? A população de Kiev teve que ir para o metrô ou para abrigos antiaéreos, ou seja, foi realmente algo que causou muitos danos à Ucrânia. Não foi uma coisa sem dor nenhuma, mas é aquele negócio, né? Perto do que os russos queriam que fosse ontem, acabou sendo
algo muito menor, né? Mas mesmo sendo menor, é um absurdo de qualquer forma, é o que a gente fala, né? Os ucranianos atingiram bases aéreas russas, então isso é uma coisa. Outra coisa é você atingir a infraestrutura civil, atingir cidades e coisa e tal. Isso é um absurdo, o que os russos estão fazendo. Eles estão fazendo isso apenas porque, como a gente já explicou em outros vídeos, eles estão desesperados. Eles precisam de um cessar-fogo, precisam convencer o Zelensky a assinar um acordo de paz, porque eles sabem que não vão conseguir manter a área que eles têm ocupados, mesmo nesse momento, mesmo depois de ceder um monte de coisa para os ucranianos, eles não conseguem manter a área que eles estão ocupando, né? Então, embora tenha sido uma coisa absurda, um ato de terrorismo russo, acabou sendo muito menor graças ao ataque preemptivo ucraniano às bases aéreas de Engels e de Agilevo, né? Bom, e também a defesa antiaérea, tá? Aqui mostra um míssil sendo abatido pela defesa antiaérea lá na região de Kiev, tá vendo? A imagem tá meio tremida, né? Mas dá para ver o míssil caindo aqui. Tem uma outra imagem aqui de um Gepard destruindo mais um míssil, né? Então ele conseguiu aqui, a defesa antiaérea conseguiu impedir que fosse atingida alguma coisa aqui. Ou seja, no final das contas, os russos mais uma vez gastaram uma fortuna em mísseis, em equipamentos e coisa e tal, e não conseguiram atingir um objetivo muito grande, né? Segundo as forças aéreas aqui ucranianas, foram 60 mísseis de um total de 70 que foram disparados, 60 foram destruídos, entre X-101, X-555 e o calibre, e X-59 também, teve vários mísseis de vários tipos, né? E o sucesso, a fração de sucesso foi 85%, o que é excelente. Mostra que a defesa antiaérea ucraniana está numa situação muito melhor agora, nesse momento, né? Agora, muita gente está estranhando, e cadê os drones? E os drones iranianos? Acabou, a Rússia não tem mais drones e coisa e tal, não ia chegar uma leva nova, e, bom, essa história toda a gente não sabe, né? A gente sabe que a Rússia está negociando com o Irã esse tipo de coisa. Agora, de fato não teve drone. E os ucranianos estão falando que é porque esses drones simplesmente não funcionam no frio. Essa época do ano na Ucrânia, as temperaturas já estão próximas de 0 grau, em alguns lugares já bateram menos 10 graus centígrados, né? E daí esses drones não funcionam simplesmente. Foram feitos no Irã, né? Certamente para condições de clima mais quente, então parece que eles não funcionam e por isso que não estão sendo usados, né? O material fica mais quebradiço com a temperatura, e daí pode ser que ele não consiga nem dar partida, nem ligar o motorzinho dele lá, enfim. O fato é esse, provavelmente é por conta do frio, né? Mas pode ser também que a Rússia tenha esgotado todos os drones que comprou do Irã, e a reposição disso seja difícil, né? Até porque a comunidade internacional está pressionando o Irã a não fornecer mais armas para os russos, né? Bom, a outra coisa engraçada, interessante que foi observado nesse ataque, né? O pessoal avaliou o resto dos mísseis que caíram em Kiev, né? E isso aqui foi do ataque de novembro, de 23 de novembro. Então não foi desse ataque de ontem, né? Mas a gente já está acompanhando isso ao longo dos ataques que eles fazem. A cada uma semana, 10 dias, eles fazem esse tipo de ataque. E o curioso é o seguinte, teve alguns que foram feitos neste verão, e outros que foi completado em setembro. Ou seja, são mísseis muito novos, que foram recém-feitos. E aí tem dois problemas aí. O primeiro problema isso mostra que a pilha de mísseis, né, o estoque de mísseis russos, está no fim, porque mísseis, tal como munição, eles têm uma validade. Então, se você vai usar um míssil, você vai dar preferência a usar o míssil mais antigo e só vai usar os mísseis mais novos se você não tiver mísseis antigos para usar, né? Não faz sentido você deixar um míssil antigo guardado e usar um mais novo. Então, se já tem mísseis sendo construídos esse ano, é porque a pilha de mísseis já acabou. Eles já estão trabalhando com mísseis recém-construídos. O outro ponto dessa história eles continuam fazendo mísseis, ou seja, de alguma forma está vazando as sanções de semicondutores e material bélico para a Rússia, né? O Ocidente já está investigando isso daí, deve estar havendo algum vazamento, algum país está vendendo ou repassando esses semicondutores para a Rússia, para eles conseguirem fazer esses mísseis, continuar construindo mísseis, né? É bom o pessoal ficar esperto nisso, tentar identificar isso daí, mas veja, a capacidade de produção de mísseis ela é relativamente lenta, né? É muito difícil produzir uma grande quantidade desses mísseis, então
Se a Rússia já está usando os mísseis mais novos, significa que muito em breve a capacidade dela de lançar esse tipo de ataque vai acabar. Como a gente falou, o principal fator que diminuiu o tamanho desse ataque, né, a defesa antiaérea certamente ajudou bastante, mas o que principalmente diminuiu o tamanho desse ataque foram os ataques preemptivos, né? A Ucrânia sabia que os russos iriam lançar ontem um ataque contra a infraestrutura ucraniana, então eles, na manhã do ataque, eles lançaram ataques a essas bases aqui em Svatovo, né? E também em Ryazan, aqui no norte, né? Então, essas duas foram os dois ataques que tiveram ontem, e como a gente falou, a gente tem agora algumas imagens do que aconteceu nesses ataques, né? Então, o Telegram do Grey Zone, que é um Telegram russo, né, do grupo Wagner, publicou algumas imagens aqui de como é que foi a situação lá em Diaghilevo, que é em Ryazan, né? Repara aqui como é que tá. Esse avião aqui ficou seriamente danificado, e mais esse carro aqui. O que dá para a gente ver das imagens são esses dois prejuízos, né? O avião ficou em estado muito ruim, tá? Isso aqui vai levar, esse avião não volta a voar tão cedo. Pode ser reparado? Pode ser reparado, mas vai levar muito tempo para ser colocado em operação novamente. Não é uma operação fácil aqui consertar. A turbina dele foi danificada, toda a asa dele foi danificada, né? Então, pelo menos um avião, esse daqui é um Tu-22M3, é um bombardeio supersônico russo, e está completamente fora de operação, pelo menos por um bom tempo, né? Tem mais algumas imagens aqui dessa base, né? Aqui é a base lá tem imagens aqui de cima, né? Mostrando o local da explosão. Aqui a imagem antes da explosão, então dá para ver que o avião está até meio torto aqui, a asa dele, então assim, talvez essas imagens nem capturaram todo o dano que foi causado ao avião, certamente foi um dano muito grande, né? Muita gente está falando sobre essa mancha vermelha aqui no chão, né? E eu também imaginei que seria sangue isso, mas não. O pessoal está explicando aqui na thread que isso aqui é um tipo de líquido anti-incêndio que eles jogam nesse negócio. Para ser sangue, teria que ser sangue de muita gente, né? Isso aqui pode parecer pouco, mas seria muita coisa aqui, não é sangue. É líquido material de combate a incêndio, né? Embora digam que houve feridos nesse ataque também, né? Então esse foi o ataque aqui em Ryazan, né? Na base de Diaghilevo. E teve o ataque também na base de Engels, em Saratov, né? Então a base de Engels está aqui, ele mostra aqui qual foi a explosão, né? A gente já viu isso ontem. A gente vai falar depois, eles estão suspeitando que foi esse drone aqui, que é um drone soviético, que a Ucrânia tem vários deles, que pode ter sido usado, mas não está muito certo isso não, tá? Vamos tentar entender depois se foi isso mesmo, né? O fato é que a imagem de satélite mostra, de fato, um monte de coisas escuras aqui, né? Então dá para ver que teve muita coisa escura aqui, o que pode indicar aviões que foram atingidos no ataque ontem, mas acabaram sendo retirados do lugar pelos russos. Aqui, ó, e dá para ver, tá vendo aqui, possíveis marcas de incêndio no solo, né? E tem também uma marca possível, o pessoal mostra aqui, que seria talvez espuma anti-incêndio, né? Ou seja, talvez tenham tido que apagar incêndio nesse Tu-95 aqui, né? Então, a gente ainda não tem uma noção muito boa de qual foi o prejuízo nessa base aqui, mas certamente teve prejuízo também, né? E aquele negócio que a gente mencionou, o principal objetivo dos ucranianos era impedir, ou pelo menos diminuir a força do ataque ontem contra a Ucrânia. E isso foi atingido, porque mesmo que não tenham sido destruídos muitos aviões aqui no aeroporto, a gente não sabe ainda, a gente está guardando imagens de satélite de melhor qualidade para poder ver exatamente o que é isso daqui, mas embora não tenha impedido totalmente o ataque, foi certamente um ataque que foi muito menor do que eles estavam planejando, né? Aquilo que a gente falou, com um incêndio, com um avião pegando fogo e coisa e tal, é lógico que a função da base acaba ficando focada nisso e acabaram tendo muitos aviões a menos no ar do que estava previsto pelos russos, né? E, bom, o que eu ia falar em seguida aqui, né? A questão do drone, né? Eles estão dizendo que foi esse drone aqui
que é um Tu-141, é um drone da era soviética, que é normalmente usado apenas para visualização, ele é um drone apenas visual, ele tem uma capacidade, um alcance muito grande, uma autonomia muito grande, mas em princípio no projeto original dele ele seria apenas para surveillance, né? Para visualização, para acompanhamento, monitoração de áreas, né? E os ucranianos podem ter alterado ele, né, colocado uma carga explosiva aqui, ter colocado, modernizado o GPS dele e usado para esses ataques, né? Aqui eles estão falando aqui, agora o pessoal na Ucrânia acha que não, acha que é pouco provável terem usado, porque esse é um negócio, é um projeto muito antigo, e mesmo se a Ucrânia usou isso, então mostra que a defesa antiaérea russa é ainda pior do que se imaginava, né? Porque uma coisa seria a defesa antiaérea não detectar um drone novo, um drone que ninguém conhece, né? Então pode ser que a defesa antiaérea se confundiu, não sabia que aquilo ali era um drone de verdade, achou que fosse alguma outra coisa, e acabou deixando passar e resultou nesse ataque. Outra coisa diferente seria deixar passar um negócio desse tamanho, que é velho, que é lento, que é uma coisa que é conhecida dos russos, afinal, de fabricação soviética, da época da Guerra Fria ainda, então é muito pouco provável que tenha sido isso. Mas tem algumas pessoas falando que foi isso, tá? Que os ucranianos botaram uma cabeça explosiva no drone, botaram um GPS mais moderno e usaram isso daí para atingir as bases russas. Pode ser. Autonomia tem. É uma possibilidade, né? Só que hoje cedo, na verdade de madrugada, houve mais um ataque ucraniano usando drones também a uma base aérea na região de Kursk. Essa base aqui, ó, aqui é Kursk, tem uma base aérea aqui, a base aérea de Vostochny. O ataque atingiu o combustível da base, né, o tanque de armazenamento de combustível, e está pegando fogo lá desde madrugada. Se você olhar aqui, tem aqui, ó, começou de madrugada o negócio e pegar fogo lá na região de Kursk, e está pegando fogo até agora. Isso é normal, tá? Esses grandes tanques de óleo, assim, de petróleo, de gasolina, você não tem muito como apagar um incêndio, né? Na verdade, o que você faz é tentar controlar o incêndio e esperar ele consumir todo o combustível que está ali, porque é muito difícil, quando está um incêndio aberto desse jeito, é muito difícil conseguir controlar, né? Eles até têm espuma anti-incêndio, tem até algumas medidas, mas quando está deste tamanho, a alternativa é deixar queimar até acabar o combustível e só trabalhar para evitar que o fogo se espalhe para outros lugares, né? Ontem houve um ataque num depósito de combustível em Briansk. Agora não é esse vídeo, tá? Esse vídeo aqui o pessoal botou aqui, mas é antigo esse vídeo aqui, né? Aqui em Briansk, nessa região aqui, ó, não é na cidade de Briansk, é no Briansk, a cidade de Briansk fica aqui, mas é no Oblast, né, ou no estado de Briansk lá, nessa região aqui, né? É essa base de tanques aqui. No dia 30 de novembro, os ucranianos já tinham lançado um ataque de drone, já conseguiram botar fogo em 3 desses tanques que estão aqui nessa base. Nessa imagem aqui é uma imagem antiga com todos os tanques ainda intactos, né? Mas 3 já haviam sido destruídos no ataque de 30 de novembro. Inclusive, essa imagem aqui que eles pegaram é do ataque de 30 de novembro. Segundo dizem os russos, essa base, os russos pararam de usar a base, tiraram os combustíveis daqui, de forma que esse ataque ucraniano que teve hoje não causou danos, porque os tanques estavam vazios, não tinha combustível ali, né? Então, pode ser isso, não é essa imagem, mas que teve um ataque de drones também nessa região, né? E ambos os casos, né, tanto aqui em Kursk é cerca de 140 quilômetros da base da fronteira ucraniana, e aqui também uns 80 quilômetros da fronteira ucraniana. Então são regiões distantes, né, que em tese os ucranianos estão conseguindo atingir agora. Não foram tão ousados como ontem, né, nas bases aéreas ontem, mas foram também em distância bem significativa aqui, né? E um outro ponto que muita gente estava se perguntando é o seguinte, porque podia ser uma outra alternativa, né? Os ucranianos, ao invés de lançar um drone a partir da Ucrânia para atingir essas bases na Rússia, eles poderiam ter, sei lá, contrabandeado um drone para dentro da Rússia, usado operação especial, lançado o drone de próximo da unidade e atingido lá a base aérea, né? É uma outra possibilidade.
Mas, segundo estão dizendo aqui essa reportagem do New York Times, diz que, na verdade, o ministro da Defesa da Federação Russa e um oficial de alta patente ucraniano confirmaram que isso saiu de dentro da Ucrânia. Então, o drone que atingiu isso daí, que atingiu as bases aéreas bem dentro da Rússia, saíram da Ucrânia, né? Embora, segundo eles digam, em pelo menos um dos casos, o drone chegou a ser ajudado por pessoal ucraniano que estava em terra próximo do alvo. Então ele chegou a ser guiado por alguém que estava próximo ali, alguém do serviço secreto ucraniano que estava próximo das bases, né? Isso faz sentido porque você pode programar o drone para atingir um determinado ponto no GPS, mas como é que você vai saber se tem avião ali, se não tem avião ali, onde é que estão os aviões, né? Então, no final das contas, era importante atingir algo que tivesse realmente significância, né? Então, ou seja, foi um grande sucesso a operação ucraniana ontem, conseguiu evitar um mega ataque à infraestrutura ucraniana, né? E, além disso, ainda deu um bom prejuízo para os russos e ainda botou um susto neles, né? Que, olha só, tem coisa estranha aí, no final das contas, não, o pessoal não está tão seguro quanto imaginou que estivesse. Vão ser obrigados a refazer vários procedimentos, a mudar um monte de coisa, isso é sempre positivo no final das contas, né? Bom, e além dessa situação dos drones, do ataque, coisa e tal, continuaram ataques ucranianos na cidade de Donetsk, que a gente tem acompanhado já há vários dias ataques em Donetsk, aqui foi, tá mostrando aqui ó, vários lugares na cidade atacados, e aqui também é Donetsk, também é Makivka, é um subúrbio de Donetsk, parece que uma estação pegou fogo aqui, né, talvez num desses ataques. Lembra, Donetsk, aqui ela é uma base muito usada pelos russos para abastecer as frentes aqui na região da Ucrânia, né? Na região do Donbás. E além disso, aqui em Kakhovka também, né? Nessa região aqui próximo a Kherson, os ucranianos fizeram um ataque a um depósito de munição. Na verdade, eles não sabem aqui se foram os russos destruindo munição ou se foram os ucranianos atingindo o depósito. O que a gente tem só é o som da munição detonando. Eu vou tocar rapidinho para vocês, nem é muito impressionante não, tá? Dá para ouvir a munição detonando, pode ser os próprios russos detonando o armazém deles de munição para não deixar nada para trás no recuo, ou pode ser um ataque ucraniano destruindo mais um depósito de munição, né? E também teve ataque ucraniano ou russos destruindo um depósito de munição nessa localidade aqui de Mykolaiivka, na região de Zaporizhia, que novamente é uma das cidades que os russos estão supostamente abandonando nessa região, né? Os russos estão abandonando várias cidades aqui, tirando militares e coisa e tal, ou antevendo a entrega de parte aqui da região para a IAEA, por conta da usina nuclear aqui de Enerhodar, né? Ou então, o que é mais provável também, o que é muito provável também, antevendo uma contraofensiva significativa ucraniana aqui na região. Os russos já estão se preparando para isso, né? Bom, o Instituto para Estudo da Guerra falou aqui, basicamente ele fez uma publicação muito breve. Hoje ele prometeu fazer uma mais detalhada apenas amanhã, mas que ele vai discutir apenas a questão dos ataques de drones ucranianos contra as bases aéreas russas que aconteceu ontem, né? E o que ele fala aqui, basicamente, a gente já falou por aqui, não tem muita coisa. Ele diz aqui que houve realmente, foram os ucranianos mesmo que fizeram o ataque, e isso mostrou quão vulnerável são as bases aéreas russas, né? A falta de defesa antiaérea, né? A dificuldade que tem isso daqui. Os danos, segundo ele diz aqui, não foram danos muito graves, mas demonstraram a possibilidade da Ucrânia atingir essas bases e, no final das contas, atrapalharam o ataque que os russos iriam fazer ontem contra cidades ucranianas, né, contra a infraestrutura ucraniana. Então, sem dúvida alguma, foi um sucesso essa operação. Uma coisa que está deixando muitos russos preocupados, a Rússia unificou uma série de bancos de dados dela para poder fazer um único banco de dados eletrônicos para os mobilizados, né? Então, dessa forma, eles esperam conseguir mobilizar mais um monte de gente. Lembra, a gente falou, os russos estão planejando fazer uma nova mobilização no início do ano que vem, começando em janeiro, mas aparentemente eles não vão fazer uma mobilização aberta, eles não vão avisar que vão fazer mobilização, não. Eles vão começar a mobilizar, agora que eles já estão com um decreto
funcionando. E lembra, a gente avisou isso, quando saiu o decreto lá atrás, era para 1 milhão de mobilizados, né? O pessoal estava falando de 300 mil seria só o início. Então, aquele decreto ainda está valendo e provavelmente dentro daquele decreto a Rússia vai começar a chamar o pessoal, inclusive usando esse banco de dados que junta Ministério do Interior, Sistema de Imigração, donos de carro, usuários de carros e mais algumas outras coisas, que alguns outros bancos de dados. Eles reuniram isso tudo para poder mobilizar o máximo de gente possível, né? O pessoal está apavorado com isso lá. E os Estados Unidos está planejando um aumento de 6 vezes na produção de munição para artilharia nos próximos meses, justamente para atender a necessidade da Ucrânia, né? Não tem dúvida, realmente esse tipo de guerra acaba favorecendo muito a indústria armamentista, né? O pessoal está ganhando uns trocados bacana com isso daí, né? O pessoal está reclamando aqui do New York Times, que disse que a Ucrânia escalou a guerra ao atingir bases russas militares dentro do território da Rússia, né? O que é um absurdo falar isso. Quem está escalando essa guerra desde o início é a Rússia, que começou essa história. A Ucrânia está se defendendo, pô. Que negócio é esse de escalar a guerra? Eram daquelas bases ali que saíam os bombardeios que iam atingir a Ucrânia, que iam atrapalhar a infraestrutura ucraniana, iam atingir civis, iam matar civis. Então, pô, não, a Ucrânia fez um ato de autodefesa perfeito. E atingiu apenas bases militares, não atingiu nada civil na região russa, né? Naquela região da Rússia. Então é um absurdo, o pessoal está se perguntando aqui se o New York Times está na folha de pagamento dos russos. Não seria impossível, tá? Tem muita gente da indústria tradicional na folha de pagamento dos russos, né? Aqui tem uma thread bem interessante do Chris O falando sobre os mobilizados russos que estão dependendo da comida enviada pela família para não morrer de fome, não morrer sem comida. E eles estão falando aqui que não conseguem receber suprimentos, que está tudo muito mal planejado. Aí conta os casos de um grupo de homens que saíram da Sibéria para lutar na Ucrânia e que os parentes têm que mandar comida para eles, porque se não mandar comida, eles vão ficar sem comida, vão passar fome na linha de frente, né? Realmente é uma situação extrema nessa mobilização russa, e é por isso que eu falo para vocês que esse negócio dos russos mobilizarem 1 milhão, mobilizarem 2 milhões de reservistas, de pessoas, no final das contas, vocês não estão conseguindo organizar 300 mil, né? E é lógico, a gente sabe, esse aqui é um exemplo ruim, é um caso particularmente ruim. Eu não estou dizendo com isso daqui que todos os mobilizados estão nessa situação. Existem até mobilizados que estão nessa situação, mas certamente existem outras unidades na Rússia que não estão precisando das pessoas mandarem suprimento e coisa e tal. Mas o fato de haver esse tipo de coisa, o fato de haver necessidade de parentes mandarem comida para o soldado na linha de frente, realmente mostra um grau de desorganização enorme, né? E isso mostra também por que está crescendo o grau de insatisfação na Rússia, né? Aqui o Observador lá de Portugal colocou uma manchete, uma matéria sobre as mães de soldados russos que começam a fazer perguntas, a questionar o próprio Putin, né? Vladimir Vladimirovich é o nome do Putin, né? É Vladimir Vladimirovich Putin. Essas condições ruins dos mobilizados está justamente fazendo com que as mães dos soldados protestem, né? É lógico, o foco não é nas condições dos soldados, não é na pertinência da guerra, como a gente gostaria, né? Deveriam protestar contra a guerra, acabar com esse troço, mas estão protestando contra Putin por conta da situação dos soldados. De qualquer forma, isso coloca mais pressão no exército russo, coloca mais pressão no governo russo, então é uma coisa positiva, né? Outra coisa aqui, o pessoal fez um apanhado de jornais russos hoje cedo, né? Vários jornais russos falando sobre o ataque às bases aéreas ontem da Ucrânia, e todos eles estavam fazendo a pergunta "What are defense doing?", né? Para quem não entendeu a piada, isso aqui é tipo um inglês meio quebrado, né? Como um russo falando em inglês e coisa e tal, perguntando o que a defesa aérea está fazendo, né? E virou uma piada isso, né? Os russos falando: o que a defesa aérea está fazendo? Cadê a defesa aérea? Onde é que está? E realmente não teve, né? Ou seja, uma crítica muito grande, está levando um calor muito grande lá na Rússia, na opinião pública, né? É algo positivo. E, bom, hoje cedo o Zelensky esteve em Sloviansk, né? Eu imagino que não esteja mais, porque quando eles publicam foto assim, é muito arriscado, né? Eles geralmente publicam vídeo, as fotos, depois que a pessoa
passou por lá, né? Sloviansk, dá para ver o cartaz aqui da entrada da cidade. Sloviansk fica aqui no Donbás. Aqui, ó, Sloviansk, essa cidade aqui. É uma cidade próxima à linha de frente, mas não é uma cidade imediatamente ameaçada pela linha de frente, né? De qualquer forma, o curioso aqui é porque eu até mencionei para vocês recentemente que o Putin falou que iria no Donbás, né? Que o Putin iria visitar as tropas lá no Donbás. Muita gente duvidou que ele fosse, coisa e tal, e tá um tempão enrolando e não vai. Aí o Zelensky foi no Donbás, né? Porque Sloviansk é em Donbás. Aliás, Sloviansk, ela chegou a estar na mão, Sloviansk e Kramatorsk chegaram a estar na mão dos rebeldes, entre aspas, né? República Separatista do Donbás e coisa e tal, que na verdade a gente sabe que não é república separatista de fato, nunca houve movimento separatista ali, era um exército russo, mas esse exército russo chegou a tomar Sloviansk e Kramatorsk em 2014, mas os ucranianos retomaram essa área toda aqui, e agora a gente percebe o erro que foi, né, justamente o acordo de Minsk, na época, porque aí na época congelou as bordas nessa linha vermelha mais escura aqui. Os ucranianos estavam com a ofensiva, estavam avançando, provavelmente iriam retomar toda a região, e aí justamente o que aconteceu lá em 2014, os russos forçaram a barra, conseguiram um cessar-fogo, não, vamos discutir depois diplomaticamente, coisa e tal, só para usar isso como base para atacar mais adiante, né? E por isso também que evidentemente não vai ter nenhum cessar-fogo, não vai ter nenhuma negociação, apesar dos russos estarem buscando isso, eles sabem que eles não conseguem manter essa área toda que eles estão ocupando neste momento. Então tudo que eles querem é justamente um cessar-fogo, alguma coisa para parar e tentar voltar mais adiante com mais força, né? Enfim, uma cidade muito importante nessa guerra, uma cidade simbólica mesmo, né? O Zelensky foi lá. E o Putin também. O Putin, ou alguém muito parecido com o Putin, o cara que o general SVR coloca, olha só, imagens de um homem parecido com o Putin dirigindo na ponte da Crimeia, no Mercedes e coisa e tal. Aparentemente ele foi lá, foi inspecionar as obras que estão sendo feitas lá na ponte da Crimeia. Parece que a parte de asfalto, né, a parte dos carros já está para ser reaberta, já vai ser reaberta ao público. A parte do trem é que ainda vai ser mais complicado, eles ainda vão ter um trabalho maior para conseguir liberar a parte dos trens, né? A parte dos carros já vai estar liberada, o que é ótimo, porque já pode os ucranianos prepararem mais um caminhãozinho, né? Então, o general SVR diz que não era o Putin, que o Putin tem um conjunto de sósias, tem pelo menos 2 sósias conhecidos que fazem esse tipo de ataque. Lembra, o general SVR é um canal de Telegram russo que alega ter alguém infiltrado dentro do Kremlin, né? Eu não sei se eu acredito muito nisso não, né? Mas enfim, é uma informação aí. O Putin foi, no final das contas, na Crimeia, não deixa de ser uma região próxima à guerra, né? Não é propriamente linha de frente, mas foi em algum lugar aqui. Ou, segundo ele está dizendo, na verdade foi o sósia dele que foi passear lá, né? E caiu também mais um S-300, uma casca de S-300 na Moldova ontem, né? Como parte desses ataques aí russos à Ucrânia. A Moldova, que fica nessa região aqui, acaba sendo violada de 2 formas. Primeiro, porque muitos mísseis russos saem aqui do Mar Negro, acabam passando por sobre a Moldova para atingir cidades aqui, principalmente no oeste da Ucrânia. E agora também caiu esse míssil lá na Moldova. É um ponto de atenção importante, porque a Moldova ela não está na OTAN, tá? Então ela não teria artigo 5º, nada disso. Mas a Moldova já está há algum tempo com vontade de se livrar dessa coisa aqui da Transnistria, né? Que é essa faixa que é ocupada pelos russos. É aquela mesma ideia que a gente falou, que é a república separatista, entre aspas. Nunca teve movimento separatista. É, na verdade, os russos ali, o exército russo, fazendo uma operação nessa região, mas isso aqui está já na mão dos russos desde 94, se não me engano, 91, 94, desde a década de 90. A Moldova está querendo se livrar disso daqui. Pode ser uma boa oportunidade de aproveitar esses mísseis russos caindo no território da Moldova para dar justificativa para ela entrar nessa guerra e atacar aqui as forças russas aqui, né? Enfim, parece que de fato a Ucrânia conseguiu inverter ou dificultar o ataque russo à infraestrutura ucraniana. Mais ações nesse sentido vão ser muito bem-vindas e tomara que tenha sido o drone novo desenvolvido pelos ucranianos, né? Eu não sei quantos dos drones antigos soviéticos eles têm,
Mas seja qual for o drone, o fato de eles conseguirem atingir bases russas nessa distância tão grande já é um enorme feito. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.